Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente. Agradecer a você o carinho da audiência, você que escolheu o Frente a Frente. Inclusive, a TV Arapuã tem registrado desde a semana passada e comemorado ali índices de audiência, de crescimento em todos os programas. Muito obrigado. O Frente a Frente, um programa que cresceu aí mais quase 1000% na segunda-feira, porque você escolheu estar aqui conosco, acompanhando nossas conversas e nossos debates, tá? Agradecer os amigos, inclusive, de Portais de Notícias, que estão sempre acompanhando aqui. Rapidinho, como eu prometi, prefeito Emerson Panta, de Santa Rita, tem São João também, Santa Rita, ele não quer ficar de fora desse recado não, prefeito. Muito boa noite. Olá, Luiz Torres, olá a todos os telespectadores do programa Frente a Frente. Vamos falar um pouquinho do São João de Santa Rita, que iniciou no último dia 8 de junho e irá se estender até o próximo sábado, dia 1º de julho. Por aqui passaram várias atrações a nível nacional, a exemplo de Xande Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Joelma, entre outros. Mas também nós valorizamos os artistas da terra, dando oportunidade ao artista prata da casa para que se apresente para um grande público, valorizando também a cultura local. E falando em local, valorizamos também o comerciante de Santa Rita, dando oportunidade para que pudesse vender os seus produtos na nossa praça de eventos, também sendo financiado pela própria prefeitura, que distribuiu microcrédito para os nossos ambulantes. E, além de tudo, eles também receberam treinamento, valorizando também os comerciantes de Santa Rita, além da economia local, que teve um fortalecimento grande durante esse período junino, aumentando suas vendas, aquecendo todo o comércio, gerando emprego e renda. E esse é um dos principais objetivos do São João de Santa Rita, essa transformação da festa cultural, da festa tradicional junina, em também uma oportunidade de emprego e renda para os nossos munícipes. Além disso, eu quero deixar aqui um abraço especial àqueles que fizeram com perfeição a segurança do nosso evento, sem registro praticamente de nenhum incidente, que é a Polícia Militar do Estado da Paraíba, que prestigiou, que nos ajudou, que nos apoiou. E também quero deixar aqui o convite a você, que não compareceu, mas que vem aqui à nossa cidade de Santa Rita. A partir da quarta-feira, dia 28, estaremos entrando nos últimos dias do nosso São João. E aqui estarão se apresentando diversas atrações, entre elas está por vir Iguinho e Lulinha, Calcinha Preta, Raiz Sai Rodada, Natanzinho, encerrando no sábado Simone Mendes. Confira aí nas nossas redes sociais e venha participar do São João mais arretado do Brasil. Um forte abraço e um beijo no coração. Tá aí, bom demais. São João assim, quanto mais melhor no estado como um todo. Comigo aqui, direto de Campina Grande, maior São João do mundo, prefeito Bruno Cunha Lima. Prefeito, já rodando aqui nas redes sociais, enquanto a gente está conversando, inclusive aqui no Frente a Frente, ao vivo, nomes de lideranças ligadas ao senador veneziano, como possíveis novos secretários aí da prefeitura. Olha, Galego do Leite como secretário de Agricultura, Pâmela Vital, que é sobrinha do senador veneziano, como secretária de Ciência e Tecnologia. Você está confirmando esses nomes? Você confirma aqui no Frente a Frente esses nomes, prefeito? Ô, Luiz, deixa eu te dizer uma coisa. Esse cenário que a gente vive, né, esse ambiente que a gente vive, que é o ambiente da política, ele é pródigo em criatividade. Ao longo desses dias eu já vi cada coisa, meu irmão. Eu já, como diz o popular, na política vaca voa. Porque o que eu já vi em matéria de especulação e que não passa realmente de especulação, enquanto você estava fazendo aí a chamada e colocou o meu amigo Emerson Panta, a quem eu quero mandar aqui um abraço e desejar a Jane uma boa recuperação. A gente sabe que ela está enfrentando aí um tratamento pela vida, né, na luta contra o câncer. Igualmente abraçar o Matheus, o meu irmão Nabor Vanderlei. Nabor é um amigo e colega prefeito, Nabor é amigo e sabe da estima e do carinho que eu tenho por ele. Agora, voltando aí para a pergunta, é impressionante como algumas pessoas gostam do estímulo, né? E ser uma pessoa que decidiu mandar uma mensagem, aí o outro tira um print, publica esse print e diz, olha, está decidido, tá aqui a lista,
Mas, homem, que credibilidade da gota você consegue dar um print de uma conversa que não aparece quem disse, nem para quem disse. Isso não diminui o mérito que todas as pessoas que foram citadas têm, né? Eu vi aqui, enquanto você estava mostrando, mandaram para mim, o deputado Fábio Ramalho, por exemplo, um deputado com quase 50 mil votos, 2 vezes prefeito extremamente bem sucedido em Lagoa Seca. Galego do Leite, meu amigo, foi vereador comigo, é amigo pessoal meu, independente de qualquer questão política, tem uma excelente relação com o Galego. Todos eles têm as credenciais todas para participarem. Agora, definitivamente não passa de especulação. Uma coisa é certa, nós teremos participação dos nossos aliados no governo, isso é um fato. Um governo é um time, Luiz. E quando você vai fazer gestão, você faz com as pessoas que querem contribuir. Você faz com quem quer estar procurando fazer o gol na mesma trave que você. Né? Porque, agora eu vou fazer uma alusão aqui ao São João. É impossível, meu amigo, 2 pessoas dançarem juntas, cada uma estiver dançando num ritmo diferente. Não tem como. Você tem que estar alinhado ali naquele ritmo para poder dançar. Não faz sentido eu ter um opositor fazendo parte da minha gestão, como eu tinha até algum tempo atrás. Isso aí definitivamente não faz sentido. Você tem que ter pessoas que estejam contribuindo. E a gente tem diversas pessoas que estão dando contribuição, a gente vai fazer alguns ajustes na equipe e outras pessoas que hoje não estão participando vão ser agregadas aí. E isso inclui indicações do senador veneziano Vital do Rego? Isso inclui pessoas ligadas a ele. Agora, eu também quero fazer aqui um registro. Não houve, eu estou dizendo a você sabe que eu jamais usaria o nome de Deus em vão. Não houve, estou lhe dizendo aí, nenhuma exigência de veneziano. Ele tem dado a contribuição dele, procurado, por exemplo, é público que eu não tenho um alinhamento político com o governo federal. Todo mundo sabe disso. Que eu não tenho esse alinhamento com algumas pessoas, algumas alas do governo federal. E ele tem se proposto buscar fazer essa conexão com alguns ministros, com algumas pessoas, mas nunca me apresentou uma condição, diz, Bruno, eu só posso fazer isso, eu só posso lhe levar ao Ministério dos Transportes, só posso lhe levar ao Ministério da Saúde se você abrir vaga aqui para algum indicado meu. Estou lhe dando minha palavra, nunca fez nenhuma exigência desse tipo. Mas ele tem dado contribuições. Por exemplo, foi esforço da minha gestão, do meu time, conseguir os financiamentos, aí mais conhecidos popularmente como empréstimos. Agora, chegando no governo federal, existem etapas que precisam ser vencidas, que dependendo, podem ser etapas que vão demorar muito. Se você, como não existe uma ordem de precedência estabelecida, não é quem entrou primeiro, passa pela avaliação do Tesouro Nacional, pela avaliação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, avaliações técnicas dentro do Ministério da Fazenda, e aí veneziano não fez o financiamento, nem faz parte da equipe, mas ele esteve em 2 oportunidades no Ministério da Fazenda, com o ministro Haddad, pleiteando celeridade na análise técnica daquilo que Campina estava contratando. O governo federal liberou um orçamento de 3 bilhões para empréstimos no Brasil inteiro. Se a gente tivesse demorado, se o nosso pedido tivesse demorado a ser avaliado, em 15 dias esse valor já tinha sido esgotado pelos estados e municípios. Só o estado do Pará fez um financiamento de 1 bilhão. Então, só o estado do Pará ficou com mais de 30% do valor que foi disponibilizado. Então, eu não posso deixar de reconhecer que ele deu uma contribuição para ir lá bater na porta e dizer, eu preciso que o processo de Campinas seja analisado de forma justa, de forma célere, porque Campinas fez o dever de casa dela. E ele fazendo isso, ele termina também contribuindo. E, mais uma vez, não apresentou nenhuma exigência. Eu acho justo
Ele não apresentou nenhuma exigência para a indicação de cargos, composição de governo, também para composição aí para a chapa majoritária para as eleições de 2024. Ele está aguardando essa exigência para a reeleição dele ao Senado, prefeito? Isso é uma pergunta. Você fechou esse compromisso já com o veneziano de apoiá-lo para senador na reeleição em 2026? Aí você vai ter que perguntar a ele, né? Se ele está guardando isso, para fazer exigência depois, você tem que perguntar, a minha não exigiu. Mas você tem... dizendo. A minha não exigiu, mas eu acho, Luiz, eu tinha lhe dito isso da outra vez, quando eu tive a oportunidade de estar aí no estúdio, a gente precisa desmistificar o que às vezes as pessoas mistificam muito dentro do debate político. Nada mais natural, por exemplo, eu acabei de dizer, Veneziano não me fez nenhuma exigência. Mas, assim como Romero também nunca me fez nenhuma exigência, tem Márcio Melo, que é primo dele, que é secretário, tem o presidente do IPSEM, que é secretário, que também é cunhado de Romero, que é secretário da gestão, Renato Gadelha nunca me fez exigência e ele é secretário da gestão. Então, a lógica é você somar com quem quer contribuir com você. E Veneziano tem, dada a sua parcela de contribuição. Então, eu acho nada mais normal, vamos desmistificar, nada mais normal do que ele fazer parte da gestão municipal, né? Embora não tenha me feito exigência. E, politicamente falando, caso as coisas aconteçam como estão arrumando para acontecer, é bem provável que ele esteja, caso, né, nas eleições do ano que vem, haja minha candidatura à reeleição, é bem provável, se as coisas continuarem como estão, que o veneziano esteja me apoiando. Então, na política, existe uma relação de reciprocidade. Ele apoiou Pedro, por exemplo, no segundo turno das eleições. Então, o normal, a tendência, e eu particularmente faço política assim, além de muito respeito, também com muito companheirismo. Ou seja, essa reciprocidade para 2024 na sua reeleição é um passo para a sua reciprocidade de apoiá-lo para a reeleição a senador. É isso que você está traduzindo? Sim, claro, naturalmente, né? Porque a gente tem... Isso não quer dizer que já está definido, nem que eu prometi, nem que ele pediu, nem que absolutamente nada disso. Agora, por exemplo, eu tenho uma relação com Efraim Filho, né? E é uma relação antiga, diga-se de passagem, não é uma relação de hoje. Efraim, sendo candidato, a lógica é que eu apoio Efraim, até porque ele também me ajuda. Efraim, essa semana eu recebi maquinários aqui, reta escavadeira, não sei o que, para a Secretaria de Agricultura, que foram encaminhados a partir de emenda de Efraim. Efraim, fora Pedro, foi o deputado e nem era, entre aspas, meu aliado político. Durante o processo de pandemia, Efraim foi o parlamentar que mais ajudou Campina Grande. Lembrando que nós não éramos aliados políticos. Quando chegou o momento de eleição, se você puxa pela memória, quem primeiro partiu em defesa da nossa aliança com Efraim fui eu. Puxa pela memória aí, tanto aqui no Frente a Frente, quanto no programa de rádio, no Correio Debate, quem primeiro partiu em defesa da aliança de Efraim conosco, para que Efraim fosse candidato ao Senado e fosse o nosso candidato, fui eu, por uma questão de reciprocidade. E quando Campina precisou de apoio para a pandemia, que eu fui a Brasília e bati nas portas, a porta de Efraim, que não era o meu aliado, se abriu. Você está dizendo então, nada mais justo. Se Efraim for candidato ao governo em 2026, você está dizendo que... Não estou falando de candidatura de governo. Frente, não, estou falando para trás. Ele sendo isso, estou falando para trás. Mas também não tenho nenhum problema em votar em Efraim, não tenho nenhum problema se Efraim for o nosso candidato ao governo. Não tenho nenhum problema, inclusive defendo, por exemplo, que as oposições, de um modo geral, comecem a discutir isso. Nós temos grandes nomes, e aqui eu posso lembrar, inclusive, o nome do deputado, do ex-prefeito Romero Rodrigues, que já manifestou, por exemplo, uma predisposição de colocar o nome à mesa para o debate em 2026. Tenho muito pelo contrário, não só não tenho problema, como tenho muita simpatia por um possível voto
em Romero, caso o Romero seja candidato. Aliás, prefeito, só para complementar, essa declaração de Romero foi dada comigo lá em Brasília, né? Eu estive em Brasília e entrevistei o deputado Romero lá no gabinete dele e ele fez claramente essa revelação de querer ter o nome dele nessa disputa em 2026 do ponto de vista majoritário. E ele fez um acréscimo e eu espero o apoio daqueles com que eu já apoiei. Claro que ele não, enfim, o que lhe inclui, na verdade. E aí eu ia lhe perguntar, o objetivo, você já antecipa, mas eu ia lhe perguntar, nesse sentido, como é que você vê essa possibilidade de Romero ser um candidato ao governo e esperar de Bruno ali uma reciprocidade? Olha, não tem nada mais normal, Luiz. Não tem nada mais normal. Por exemplo, eu fui o nosso candidato do nosso ajuntamento a prefeito. Quem estava comandando o processo era Romero, afinal de contas ele era o prefeito que estava liderando o processo de sucessão dele. 2 anos depois, Romero decidiu ser candidato a deputado federal, né? E eu fiz diversas reuniões com o meu time político, com quem faz parte da minha gestão. Disse, olha, nós temos diversos outros amigos que são candidatos a deputado federal. E nós temos inúmeros candidatos, tanto aqui de Campinas quanto de outras regiões. Eu posso citar o próprio Rui Carneiro, que é outro grande amigo com quem eu tenho uma excelente relação. Mas Leonardo Gadelha, com quem eu também tenho uma excelente relação, tem Renato, que é secretário, tem uma excelente relação com Dalton, com todos eles. Agora, apesar de ter uma boa relação com todos, eu tenho um candidato a deputado federal, que se chama Romero, por uma relação de reciprocidade. Quando eu fui candidato a prefeito, ele não me apoiou. Então, ele, candidato a deputado federal, ele foi meu candidato e o candidato do meu time, do meu ajuntamento, para deputado federal. Então, como existe uma relação de reciprocidade, eu acho que nada mais justo do que você esperar daqueles que você apoia, você esperar apoio, né? É assim que funciona. Então, Romero esperar que, caso ele seja o nome escolhido, esperar a reciprocidade daqueles que ele apoiou, onde eu me incluo, é mais do que normal, é saudável, né? Da mesma forma como a gente fala dentro de uma circunstância eleitoral, a gente fala com relação a Romero, com relação a Pedro, com relação a Efraim, com relação ao próprio veneziano, né? Ano passado foi minha vez de apoiar, né? Ano que vem é minha vez de ser apoiado. Então, ano passado eu tive condições de ajudar o deputado Sargento Neto, o deputado Tovar, o deputado Fábio Ramalho. Então, a tendência, a normalidade é de que ano que vem eu espere também uma reciprocidade, ou não, ou eu estou errado. Sim. Não faz sentido? Agora, prefeito, me corrija também se eu estiver errado, mas e me prove, inclusive, se eu estiver errado, que nesse São João, nesses eventos todos, até que você mude o quadro até dia 2 de julho, mas até agora, essa sua agenda no São João, ela é uma agenda muito mais vinculada junto ao senador veneziano Vital do Rego do que ao deputado Romero Rodrigues. Tem mais imagens, por exemplo, se imagem vale, suas com o veneziano, do que com Romero Rodrigues ao longo desse tempo todo. O que está acontecendo dessa junção? A dificuldade é veneziano junto a você, afasta Romero, é a composição para 2026? Na sua leitura, existe de fato essa dificuldade desse ajuste ainda e isso poderá acontecer? Vamos lá. Às vezes as pessoas terminam procurando muito chifre em cabeça de cavalo. E eu não tenho procuração para abrir intimidade, por exemplo, da vida de Romero. Romero, assim como eu, você me conhece, Luiz, você sabe que eu sou, embora a gente viva uma vida pública, mas eu sou muito resguardado no que diz respeito à minha vida pessoal. E a mãe de Romero, Dona Antonieta, está passando por um quadro de saúde um pouco mais delicado. Ela está internada, está em hospital, está na UTI. Então, talvez não seja o momento pessoal de Romero para estar em festa de São João. Então, aí, por conta disso, e ele não precisa dar satisfação a ninguém para dizer, não, eu não fui para São João porque
E ele não precisa, ele não é obrigado a dar satisfação a absolutamente ninguém, e por isso a gente compreende. Ano passado, por exemplo, quando eu fiz o São João, eu fiz a abertura de São João e passei outros 20 dias sem ir ao Parque do Povo, porque fazia uma semana que meu avô tinha falecido. Então não tinha clima. Ainda que meu avô não tivesse falecido, mas tivesse internado no hospital, como Ivandro Filho, meu tio, passou 5 meses internado antes de falecer, não tinha clima da minha parte para estar ali vivendo festividade de São João, tal. Então, existem momentos que são muito mais introspectivos, e por isso eu respeito completamente vamos dizer assim, a ausência de Romero. Nada mais justificável, e com relação ao fato de ter encontros com o veneziano, eu acho que um senador nunca esteve tanto no Parque do Povo como o Efraim tem estado. Efraim praticamente todo final de semana está lá no Parque do Povo comigo. Mas ninguém estranha o fato de todo final de semana ter foto de Efraim comigo, de ter foto de Efraim no bastidor, no backstage, em camarim, porque a política ela se alimenta não é quando o poste urina no cachorro, não é quando o cachorro urina no poste, é quando o poste urina no cachorro. Então, termina a fantasia da política, da fofoca, diz, Romero não está indo e Bruno apareceu numa foto com um veneziano. Marcelo Freixo veio, o presidente da Embratur, veio para Campina Grande, eu recebi com muita atenção, com muito carinho, como Campina Grande costuma receber, e Romero naturalmente estaria presente, porque foi ele, inclusive, um dos responsáveis pelo convite, já que Romero é presidente da Comissão de Turismo. Mas Romero justificou a mim e ao próprio Freixo que não estaria nas agendas porque ele está acompanhando a mãe dele, está no hospital. Aí eu preciso ser muito sincero, eu preciso estar expondo a vida das pessoas porque alguém decidiu criar uma fofoca do âmbito político, não. Com relação a isso aí, mais uma vez, embora eu esteja novo, eu sou vacinado, eu tô imune a esse tipo de coisa aí. Romero sabe da relação de respeito que eu tenho com ele, os nossos aliados, Cássio, Pedro, o Efraim, todos eles sabem da relação sempre muito respeitosa que eu tenho com todos eles e parceira. Pergunte a Pedro, quando muitos não acreditavam na candidatura de Pedro, eu me levantei e fiquei ao lado dele, quando muitos inclusive tentaram desconstruir a candidatura de Pedro, eu estive ao lado dele, liguei para ele, digo, meu irmão, não bate a cabeça, você é o melhor candidato a governador na pré-campanha. Então não baixa a cabeça, não ceda, não sei o quê. Então, porque eu costumo fazer isso? Todo mundo sabe que eu tenho uma relação de amizade muito próxima com o Sérgio Queiroz. Sérgio, da Cidade Viva. Mas eu fui muito aberto com o Sérgio e disse, olha, Sérgio, infelizmente eu não posso lhe acompanhar na candidatura a senador, porque eu tenho um compromisso de reciprocidade com Pedro. Porque se eu, que sou parente de Pedro, embora seja primo de terceiro grau, mas eu que sou parente de Pedro, nós estamos na mesma geração. Eu sou o aliado dele, prefeito de Campina Grande, da principal cidade que faz parte da base política dele em matéria de quantitativo de votos. Se eu divergir de Pedro na composição da chapa que eu vou apoiar, eu vou estar sendo responsável por dar uma machadada na candidatura dele, e eu jamais vou fazer isso por uma questão de fidelidade, por uma questão de correção, de amizade. Pedro foi o deputado federal que nesse primeiro ano do meu governo, que era o ano da pandemia, Pedro foi o deputado que, assim, disparadamente mais ajudou Campina. Essa semana eu estou dando ordem de serviço para a construção, por exemplo, para iniciar a obra do canal de Bodocongó. Boa parte do recurso foi emenda de Pedro, outra parte foi da deputada Edna, deputada Edna Henrique. Então, isso é uma questão de reciprocidade. Por que eu me mantive firme do lado de Pedro? Porque quando eu precisei, Pedro se manteve firme do meu lado. Então, é uma questão de reciprocidade. Prefeito, para a gente fechar, então você aposta e acredita que vai colocar todo mundo junto aí nesse projeto seu de reeleição,
Veneziano Vital do Rego, Romero Rodrigues, todos juntos aí para 2024. E se essa história de debate de Romero vai ser candidato a prefeito, se você já chegou aí no seu limite e dizer, olha, se for para ser candidato a prefeito, que seja, todo mundo tem o direito e paciência, vamos tocar. Eu sou candidato à reeleição, porque estou no cargo e a legislação permite. Olha, o Romero mesmo já fez publicação nas redes sociais dele. Isso faz parte do ramo da política que a gente vive, Luiz. A gente já está já acostumado a isso. Todo dia sai de casa um querendo apaziguar e sai de casa dois querendo tocar fogo. É assim que funciona, especialmente na política, né? E como a oposição aqui em geral sofre de uma coisa chamada ausência de nomes, e a ausência de propostas, a ausência de projeto, a ausência especialmente, a ausência de resultado para fazer prestação de contas, né? Aí fica tentando estimular uma distensão dentro de um time de pessoas que jogam juntas há muito tempo. Então, o próprio Romero já fez publicações nas redes sociais dele dizendo eu estou candidato a concluir o mandato para o qual foi eleito, que foi o de deputado federal, e que eu votei nele, que Campina deu 70 mil votos a Romero e que a Paraíba. Então, é óbvio que ele tem todas as credenciais, não só para ser candidato a prefeito, para ser candidato a governador. Antes, ele foi o nosso, defendeu publicamente, por uma situação pessoal, ele optou por não ser e Pedro topou esse desafio. Então, o Romero, se ele tem credencial para o mais, ele tem credencial para o menos. Se ele poderia ser, e ele pode ser governador, então ele tem todas as credenciais, especialmente depois de 2 mandatos bem-sucedidos de prefeito à frente da cidade. Agora, eu não acredito, eu particularmente, não acredito, até pelo sentimento que eu acabei de dizer de reciprocidade, eu não acredito que isso não passe de fofoca da política. Como eu disse, todo dia sai uma pessoa querendo apaziguar as coisas e sai 2 de casa querendo tocar fogo. E nesse aspecto aí na política não falta gente querendo ver o circo pegar fogo. Agora, para tristeza deles, né, a gente, como diz o ditado, os cães ladram e a caravana passa. Vão continuar moendo, vão continuar fazendo e a gente tocando o ritmo aí a cidade. Nós estamos prestes a iniciar o maior programa de obras, aliás, a gente já iniciou, mas acelerar ainda mais o maior programa de obras da história de Campina Grande. Serão quase R$1 bilhão de investimentos. Tá aí, prefeito Bruno Cunha Lima, muito obrigado, prefeito, por disponibilizar aí nesse período, né, para Campina Grande, seu tempo aí para conversar com o nosso telespectador. Ainda tem festa em Campina Grande. Termina aí concluindo, fazendo esse convite aí, esse chamamento, até o dia 2 de julho, não é isso? No Parque do Povo, aí em Campina. Prefeito, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Frente a Frente. Meu irmão, eu que agradeço, você sabe da admiração que eu lhe tenho, por isso que eu faço questão de encontrar, mesmo com a agenda corrida. Eu tinha lhe dito, eu vou correr para casa para tomar um banho, para dar entrevista, mas não deu tempo. Eu cheguei do jeito que eu cheguei da rua. Eu estou concedendo aqui a entrevista para não deixar de lhe prestigiar aqui o Frente a Frente, que é um dos melhores jornalísticos de acompanhamento de política que a Paraíba tem, com toda certeza, tanto pelo estilo que o programa foi desenhado, quanto pela sua condução. Você sabe da admiração, do respeito, desde quando eu estava na Assembleia Legislativa, desde antes, desde lá de trás, quando você ainda estava iniciando ali na carreira da crônica política. Então, por isso que eu faço questão de abrir aqui esse espaço nessa vida corrida para vir bater esse papo com você, porque eu sei que é sempre muito frutífero. Então, e a quem está em casa acompanhando, até dia 2 de julho, o mundo se encontra em Campina Grande. Como disse o grande poeta Ronaldo, criador de tudo isso, Campina Grande sorrindo, abre as portas da cidade. Ao chegar, seja bem-vindo. Ao sair, leve saudade. Hospitaleira e sincera, Campina é sua de graça. Você partindo, ela espera. Você voltando, ela abraça. O abraço é quente, mas o clima tá frio que só a gota. Bom demais. E é convidativo. Prefeito, muito obrigado. Viva Campina, viva São João de Campina Grande e toda a Paraíba. Muito obrigado. Um abraço, Deus nos abençoe. Boa semana a todos. Bom demais. E a gente vai ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho
da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.